Vamos falar nesse vídeo de margem de contribuição projetada antes do fechamento do mês dentro de uma empresa, tá? Meu nome é Maurício, sou CEO da Chaos Consultoria e esse indicador é um indicador que a gente implementa em nossos clientes, né? Normalmente a margem de contribuição ela é realizada, né? Após o fechamento do mês, você apura o resultado da operação, né? E você faz a análise da margem de contribuição por produto e assim por diante. Qual que é a ideia aqui? O indicador é fazer a projeção da margem de contribuição dentro do próprio mês, tá? Então, a ideia é fazer o quê? A gente faz um mapeamento aqui, por exemplo, do ponto de equilíbrio da empresa. Por exemplo, essa empresa tem um ponto de equilíbrio de 4 milhões, né? 313 mil reais, né? E a gente faz uma projeção do ponto de equilíbrio dia a dia até a chegada do mês. Então, por exemplo, né? Esse mês de setembro, né? A gente tem 30 dias, né? Então a gente faz uma projeção dia a dia e calculamos a margem de contribuição feito naquela data de faturamento, né? Que é o quê? Receita, dedução de receita e CPV. No caso no segmento de distribuição, varejo, né? Que compra e revende produto, eu já tenho o CPV calculado pelo Proteus, né? De forma automática, né? Conforme você vai entrando, né? Aqueles produtos de revenda, o sistema vai valorizando o custo médio desse produto de revenda, tá? Em caso de indústria, a gente coloca o GGFMO, a gente tem várias estratégias. A primeira é botar o GGFMO no ponto de equilíbrio, né? Por quê? Porque ainda não fechou o mês, né? Então, a gente tem mão de obra, temos depreciação, temos gasto de fabricação e mão de obra que ainda não foram apurados, né? A segunda estratégia é pegar o CPV do último fechamento do mês por produto, né? Por exemplo, né? Para calcular o que? A margem de contribuição bruta, né? Receita, dedução da receita, CPV e todos os gastos que eu consigo mensurar na hora do faturamento entra como despesa variável sobre a venda em cima da margem de contribuição. Então, qual que é o objetivo aqui, né? Novamente, né? Dia 7, né? A margem projetada para essa data seria 1 milhão e 25, né? 1 milhão do 0,25, né? E a margem bruta nesse momento real, né? Deu 1 milhão 413, tá? Então, se seguir essa tendência, a empresa vai ter lucro no final do mês, né? Então, essa operação aqui, por exemplo, dia 17, ela ultrapassou o farrapo, né? Então, a margem bruta já ultrapassou o quê? O ponto de equilíbrio que ficou definido dentro da operação, né? E a gente está dia 29, né? Que teve final de semana, dia 29 começou a fazer o faturamento novamente, né? Então aqui está mostrando as informações, tá? Como que a gente chega no ponto de equilíbrio, né? A gente faz um mapeamento dos gastos fixos lá na contabilidade. Então a gente pega centro de custo com conta contábil. Então, por exemplo, centro de custo comercial, conta salários, né? Ou seja, todos esses gastos são despesas fixas da operação, né? Porque depende se você vai vender uma unidade ou 1.000 unidades, você tem aquele gasto fixo, né? Aluguéis, né? Mão de obra do back-office, administrativo, financeiro, contábil, comercial, né? Ou seja, a gente faz mapeamento de todas as contas contábeis e criamos um campo falando que ela faz parte do ponto de equilíbrio, do gasto fixo da operação, tá? E a gente faz o quê? A gente pega, por exemplo, uma média dos últimos 3 meses de gastos, né? Para poder, obviamente, esse ponto de equilíbrio ele é orgânico, vai mudando e baixando conforme esses gastos fixos vão aumentando ou diminuindo dentro da operação, tá? E aqui só as despesas variáveis sobre a venda, ou seja, tudo que eu não consigo mensurar, né? Na hora do faturamento da margem de contribuição, tá? Então a gente pega esses gastos variáveis sobre a venda, né? Que a gente classifica também as contas e faz uma alocação também diariamente, né, em cima das vendas que estão sendo realizadas da despesa variável sobre a venda em cima da margem bruta, né? E aqui eu olho, né, dia a dia, como que está o quê? O faturamento, a dedução de impostos, devoluções sobre venda, gastos variáveis sobre a venda, que foi aquele valor que a gente pegou os últimos 3 meses, né? O CPV e a margem bruta, né? E o acumulado, como que está a operação, né? Então é muito bom, por quê? Porque essa margem projetada, você consegue arrumar, né, o voo da empresa, né? Opa, tu começou a vender abaixo do ponto de equilíbrio projetado, temos que ver o que está acontecendo, né? Como que está a precificação, como que está os resultados por representante, vendedor, por linha de produto, né? Um indicador que a gente implementa, né, dentro dos nossos clientes e estamos à disposição para poder mostrar para vocês.
Tem um QR Code aqui do lado, né? Você pode marcar uma call comigo para falar sobre a margem de contribuição, né? E estamos à disposição por qualquer esclarecimento, né? Nesse QR Code você acessa a minha agenda e fala diretamente comigo. Um abraço.